Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, adorar o nome do nosso Deus nessa noite. Nós separamos essa noite para fazer isso. Por isso eu quero convidar você a declarar que o Senhor é poderoso, grandioso, o Deus da nossa vida. O Filho de Deus que veio até nós, pagou um preço alto para nos dar a possibilidade da vida eterna. Em nome de Jesus, é esse Deus que vamos celebrar. Juntos. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Vamos todos juntos, do início. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Só a igreja. Aleluia, aleluia. Louvamos ao teu nome, Pai. Para terminar, bem forte, bem bonito. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor para adorar o nome dEle. Dizer que Ele é digno do nosso louvor. Declarar a Ele toda a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e o seu amor, a sua misericórdia dura para todo sempre. Se isso é verdade na sua vida, dá um amém bem forte. Meu Deus, é isso é que é verdade mesmo, gostei. Ó, show de bola. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, meu Deus, se a gente for aqui ficar recitando texto bíblico dizendo das promessas, falando das promessas, da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, a gente fica aqui a noite inteira. E aí dá vontade de ficar gritando amém, igual a gente grita gol pro Brasil. Amém, amém, porque é verdade, é verdade, é verdade. Mas é muito bom estarmos aqui.
e eu quero te dar boas-vindas. Nós estamos na IBAGE. Quero saber se tem alguém que está nos visitando aqui. Só levanta a sua mão. Se você nos visita, temos aqui, temos ali, temos ali também. Puxa, quanta gente. Bom saber disso. Vocês são bem-vindos aqui. Eu quero que vocês se sintam muito bem, e eu tenho certeza que esse é o desejo dos meus amigos. Vocês vão receber um abraço que se chama quebra-costela. Daqui a pouco vocês vão ver como é que é. Antes a gente vai orar, eu queria que você oferecesse a sua noite ao Senhor, ofereça seu culto ao Senhor. Você que nos acompanha pela internet também, que você tenha uma excelente celebração. Adore ao Senhor nessa noite conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos reunidos aqui com um único objetivo, com um único propósito. E estar aqui não faria sentido nenhum se o Senhor não estivesse aqui. Mas eu tenho certeza da sua presença aqui no nosso meio já nessa noite. Por isso, essa noite faz todo sentido, porque o Senhor já está aqui. E o que eu te peço nessa noite, Pai, é para que o Senhor aceite a nossa adoração. Aceite tudo que foi preparado nessa celebração. Que somente o seu nome brilhe nessa noite. Que somente o teu Espírito Santo seja exaltado e glorificado. Que somente o nome que é sobre todo nome apareça neste lugar, ó Pai. Que o seu nome, que o seu poder esteja aqui entre nós, passeando no nosso meio. Que o Senhor passeie no nosso meio, toque os nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, salve as nossas vidas, cure as nossas vidas, Deus, recarregue as nossas baterias, Pai. Essa noite foi reservada dentro de cada coração aqui para exaltar o seu nome, por isso, receba a nossa adoração, Pai. Nós declaramos e vamos declarar durante essa noite inteira, durante esse mês inteiro, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Rei da nossa vida, o Senhor é o Rei da nossa casa, da nossa família, e se o Senhor não é ainda, o Senhor vai passar a ser a partir de hoje, ó Pai, porque nós queremos nos render aos seus pés, render como os verdadeiros servos do Senhor mesmo, Deus. Faça isso nessa noite, ó Pai. Passeie aqui no nosso meio e transforme o nosso coração, transforme a nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, você que nos visita, preste atenção no abraço. Cumprimente quem está do seu lado, irmão. Pode sair do seu lugar. Pergunta o nome caso você não saiba. Eu sempre falo e vou continuar falando que esse abraço que você vai dar, que esse aperto de mão que você vai dar, seja bênção na vida das pessoas e seja abençoador na vida das pessoas. Você que nos visita, sinta-se bem no nosso meio. Nós estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome dele mesmo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Enquanto você vai abraçando aí, vai cantando também. E as palmas assim, ó. Vamos juntos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que
que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar mais uma vez, só a igreja. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Para terminar bem forte. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito. És digno de glória, Cordeiro bendito do Senhor. E as palmas. Juntos. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Mais uma vez do início. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. E juntos declaramos: Deus, és digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Somente os homens do início. Vamos, homens. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. As mulheres.
Toda a igreja adorando ao Senhor e declarando: és digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Teremos um momento agora onde podemos oferecer ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor os nossos problemas, dedicar a Ele nossos planos, os nossos sonhos. Você tem a oportunidade agora de se levantar e vir até aqui à frente. Você que tem algo a colocar aos pés do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, vem aqui à frente. Ofereça ao Senhor as suas vidas, seus problemas, os seus dilemas, tudo que você tiver no seu coração para oferecer e entregar ao Senhor. Esse é o momento, em nome de Jesus. Venha com fé, pode levantar e sair do seu lugar. Jesus está aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Mas a alegria vem de manhã. E Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. A beleza de virmos à frente é que nós podemos olhar para o lado e ver que nós estamos sozinhos. Não é só você que está passando por luta, mas existem outros irmãos, outros da família que estão passando por lutas. Alguns começaram a semana com choro, outros estão terminando a semana com choro. Mas você não está sozinho. Nós precisamos continuar crendo que Ele está ouvindo as nossas orações. Nesse tempo no Tibete, eu fui a um templo budista com parte da equipe missionária, e nós descemos uma escadaria gigantesca, e eu queria orar por um monge. E aí eu procurei mas ele parece que desapareceu. Mas quando eu desci, eu e Evelyn, um monge olhou para mim e fez assim: se sente ao meu lado. Acho que ele falou se sente ao meu lado, né? Que ele falou em tibetano. E eu me sentei ao lado dele e comecei a orar por ele. E orando em português, falando que você tenha visões, que você tenha revelações. E a Evelyn também começou a orar por ele, e nós continuamos orando por aquele homem. Mas eu confesso para você que quando nós saímos, às vezes fica uma sensação de que, poxa, será que essa oração, será que ela funcionou? Será que isso alcançou o coração de Deus? E quando nós terminamos todo o trabalho no Tibete, nós pegamos um ônibus, e nós iríamos viajar 12 horas nesse ônibus. E um homem veio e tocou a perna do Mateus e falou assim: vocês são cristãos? E o Mateus ficou calado, porque é um país de perseguição.
Segundo, porque ele não fala inglês, e o cara falou inglês com ele. E aí, eu falei, sim, nós somos cristãos. E ele falou assim, eu era um monge budista, mas um dia eu olhei as estrelas dos céus, prestes a me matar, prestes a cometer suicídio, e eu vi Jesus. E hoje eu sou um pastor que prega no Tibete. Eu creio que ele é fruto da oração da igreja. Ele foi alcançado pelas orações. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este tempo de intercessão juntos. Ó Pai, obrigado porque nós temos uma família em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos constituiu família. E Pai, aqui como IBAGE, nós somos parte desta família. E nós nos reunimos para clamar a Ti. Nós nos reunimos, ó Pai, para dizer, Senhor, socorre-nos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda o meu casamento. Senhor, ajuda a minha saúde. Ajuda o meu problema. Senhor Deus, ajuda a resolver o meu problema. Senhor, ajuda-nos. Ó Pai, nós cremos no Senhor. Ó Pai, por mais que eu esteja cansado, por mais que os meus irmãos, em alguns motivos de oração, já estejam cansados, ó Pai, nós queremos declarar que nós temos fé no Deus do impossível, no Deus que se manifesta através da natureza, no Deus que se manifesta no agir do Santo Espírito, no Deus que cura, no Deus que alcança, no Deus que nos socorre. Pai, nós oramos em nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, o nome que está assentado acima de todo principado e potestade. Ó Pai, institui o Teu reino em nossas vidas. Ó Pai, institui a Tua vontade. Institui, ó Pai, o Teu reinado naquilo que estamos colocando diante de Ti. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Cante isso com fé. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode. Se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos acompanhar os nossos avisos. É um prazer enorme receber você e sua família para celebrarmos juntos a graça de Deus, dividindo nossas dores e alegrias. Seja bem-vindo à família IBAGE. E você, família IBAGE, venha conosco nessa segunda-feira às 11 horas, o próximo Jogo do Brasil. Venha assistir com a gente. Venha conosco. Brasil! Uhul! No dia 4 de julho, a partir das 20 horas na IBAGE, nós teremos a festa de fim de semestre dos PGs. E você que participa de um PG está mais do que convidado a participar. Para mais informações, só procurar a irmã Mariana Columbani. No dia 7 de julho, das 9 até o meio-dia, nós vamos ter um treinamento para você que gostaria de ser um líder de PG
ou abrir a sua casa para ter um PG lá. Para mais informações, você pode procurar o irmão Jorge ou a irmã Mariana Colombano. No dia 7 de julho, o Ministério Florescer está promovendo um chá de inverno para as mulheres. Vai ser no Hotel Carlton Plaza e você está convidada. Participe! Para você que é novo aqui na igreja e deseja conhecer mais o nosso ambiente, quem é a nossa família, nós teremos no dia 17 de julho, às 20 horas, o nosso IBAGE de Conexão. Para maiores informações, procure a secretaria. Você sabia que vem aí o segundo acampamento da terceira idade do Ministério Reviver, que será nos dias 21, 22 e 23 de setembro, em Consolação, Minas Gerais, e que custará apenas R$ 250. Você pode parcelar em 5 vezes. Inscreva-se no balcão da recepção com a Adriana Rosângela ou equipe. No mês de julho estaremos em férias aqui na IBAGE com alguns ministérios. A terça com artes estará suspensa, o OANSE, o ensaio de dança também estará com férias e também o ensaio de coro. Mas no mês de agosto nós retornaremos. Mamãe, você que no mês das férias agora não tem aonde levar seu filho ao sábado, aqui na IBAGE nós temos uma atividade bem legal para os seus filhos. Tanto menina quanto menino pode vir participar dessa atividade. Não vai estar em férias esse mês. Pode trazer seus filhos para fazer o judô, o jiu-jitsu. Estaremos aqui esperando vocês, um momento de comunhão, um momento que vocês possam vir e estar junto com a gente. Traga seus filhos. Venha fazer parte dessa família IBAGE. Quando você pensa num farol, você pensa em um lugar que possa guiar as pessoas que estão de alguma forma perdidas, serve também como um conforto para quem está no meio da tempestade, e é isso que a gente quer propor para você com os nossos encontros às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na IBAGE. A partir do dia 11 de julho, estaremos aqui com a celebração Farol, esperando você, juntamente com a sua família, para orarmos juntos e ouvirmos a palavra de Deus em uma celebração das 20 às 21. Participe! Se alguém te perguntasse onde você está em relação à vontade de Deus, o que você diria? Essa é uma pergunta que nós responderemos juntos com a conferência Expedição Divina nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Quem virá é uma equipe do Rio Grande do Sul, sobre o projeto do Dr. Linus Morris, que vai aqui acontecer na nossa igreja. O preço é R$ 25, inclui o livro da Expedição Divina, escrito pelo Dr. Linus Morris, e inclui também o almoço do sábado e os coffee breaks. Inscrições abertas e informações comigo, com o Pete ou com a Jane. Participe! Participe de nossas programações. Para mais informações, acesse o nosso site, nosso Facebook oficial e também os boletins semanais. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Apenas corrigir um aviso e depois reforçar outro. Os líderes do Ministério de Judô e Jiu-Jitsu me lembraram que houve um equívoco nesse aviso sobre não estar de férias esse ministério. Na verdade, todos os ministérios, durante o mês de julho e janeiro, eles entram de recesso para retornarem em agosto e, no caso do ano que vem, em fevereiro. Então, mesmo o Ministério de Judô e Jiu-Jitsu também estarão de férias. Acontecerá um musical e nós gostaríamos de convidar você a se envolver já em oração e a predisposição para servir no musical chamado O Jogador. Vai acontecer no Teatro Educa Mais, nos dias 14 e 15 de setembro. Maiores informações com Kiko, o André Faria ou então o Maurício Bettini. Meu último aviso é sobre o Congresso de Adolescentes, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 deste mês de julho. Se você, como eu, é pai de filhos adolescentes e não vai viajar de férias, vai estar aqui nesse período, você não deve deixar o seu filho de fora, porque essa é a terceira edição do Congresso, entrega, e eu tenho certeza absoluta que seu filho vai ser impactado pela palavra de Deus, verá num ambiente com muitos outros adolescentes a possibilidade de novas amizades, ouvirá a palavra de forma criativa durante 3 dias na linguagem dele. Talvez o seu problema seja, pastor, eu não tenho agora
a condição de pagar a inscrição do meu filho. Você pode procurar aquela mesa linda lá atrás, ó, cheia de adolescentes que já estão inscritos. Todos vocês já se inscreveram. Então, você pode procurar e dizer ao Lucas e dizer a todos que estão ali, o Felipe, olha, eu sou um desses que o pastor disse, estou desempregado, não posso. Seu filho, nós queremos que ele participe. Mas se você tem condições, ainda não inscreveu seu filho, não deixe ele de fora. É como se você retivesse uma bênção especial que Deus está reservando sobre a vida do seu filho. Além disso, esses adolescentes, eles estão preparando pizzas para levantar recurso para esse congresso. Lá no balcão, você pode comprar uma pizza que vai ser entregue no domingo que vem, no sábado que vem vai ser entregue na sua casa. Período tarde e noite, Felipe. Vai ser o Marquinho Motoboy, está lá no fundo lá, Marquinho Felipe Motoboy. Eu comprei 2 pizzas e eu perguntei para ele hoje de manhã, Marquinho, quantas pizzas nós vendemos? Ele falou 20. Aí eu não acreditei, porque é muito pouco para nosso potencial. Eu queria que vocês que estão aqui nessa noite pudessem ajudar e participar, comprando depois então uma pizza lá naquela mesa linda e preciosa. E se você tem a possibilidade de hospedar um adolescente, virão 80 de outras cidades aqui para esse congresso. Pastor, eu posso hospedar um adolescente, uma adolescente. Então faça isso também, procurando aquela mesa linda, com Marquinho e Felipe, falando sobre a sua disponibilidade. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Realmente grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. E isso é motivo da gente se alegrar. Eu gostaria de compartilhar aqui uma passagem da palavra que diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então esse é um momento especial onde o Senhor proporciona para a gente trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas que você venha com esse entendimento de coração, com essa inteireza de coração, porque é dessa forma que o Senhor recebe. Amém? Senhor, eu quero te glorificar por essa noite, eu quero te glorificar por essa oportunidade, e que os teus filhos entendam, Senhor, esse princípio do que é agradável ao Senhor, que a gente possa reconhecer, te glorificar e exaltar o teu nome com os nossos recursos, porque tudo que nós temos vem das tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém? Essa é a oportunidade. Amém? Enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente e ofereça ao Senhor os seus dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Início. Perto quero estar,
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém.
Lindo, glória a Deus por isso, aleluia. Esse é o nosso momento da ceia do Senhor. E essa ceia eu gostaria de pensar com você sobre a expressão reino de Deus. E por que Deus estendeu esse reino até a mim e a ti. Deus decidiu que esse reino fosse estendido até nós. E no ministério de Jesus, num dado momento, os discípulos sentiram tão pequenos diante do desafio que Jesus coloca diante deles, para eles serem os transportadores da graça, do amor, do cuidado e do poder de Deus, e a missão que estava diante deles, eles sentiram tão pequenos. E aí Jesus vira para eles lá em Lucas capítulo 12, versículo 32, e fala: não tenham medo, ó pequeninos, porque o Pai agradou dar a vocês o reino de Deus. Foi do agrado do Pai. Então Deus se agradou em dar a você o seu reino. E lá em Lucas 17, 21, ele fala: porque o meu reino não vem de maneira visível, porque o reino de Deus está dentro de você. A minha avó tinha uma expressão lá no interior de Minas, que ela falava assim, quando ela queria se referir a uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de si, ela falava: fulano de tal parece que tem um rei na barriga. Mas você pode dizer que você tem um rei no coração, que governa, soberano, as vontades, os desejos, os pensamentos, as atitudes. Ele é um rei que reina. E Jesus vai falar diversas vezes sobre esse reino, e num confronto com outro rei, com Pilatos, lá no Evangelho de João capítulo 18. Pilatos pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? E ele pergunta a Pilatos: quem é que disse isso a você? Quase que ele diz o mesmo que diz a Pedro: não foi sangue, carne nem sangue quem te revelou. Aí ele fala: porque para isso nasci, e para isto mesmo é que vim. Aí ele vira para Pilatos: porque o meu reino não vem de maneira visível, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus discípulos lutariam por mim, para que eu não fosse preso. O reino de Deus não vem de maneira visível, porque o reino de Deus está dentro de nós. Em Romanos capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E é este reino de paz, de alegria no Espírito Santo que nós anunciamos. E Jesus também falando do reino, e ele vai falar em parábolas. Ele fala lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, ele vai falar: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A boa semente são os filhos do reino, o campo é o mundo. Então você é filho do reino, você é filho do rei. Isso não nos autoriza a sair, como diz a minha avó, parecendo que tem um rei na barriga, arrogante, mas que guardamos um rei, com um reino de justiça, de paz e de alegria. É esse reino que o mundo espera, é esse reino que o mundo necessita. E é pensando nesse reino que nós vamos tomar a ceia. E eu vou pedir a todos vocês que fiquem de pé, aqueles que vão tomar a ceia. Todos são bem-vindos, todos são membros de uma igreja evangélica ou desta igreja. Você que não foi batizado ainda, pensa assim: eu não vou tomar hoje, mas eu vou me batizar e vou tomar amanhã. Então, pensa assim, que você vai se alegrar com aqueles que vão tomar. Já está aí distribuindo, ao receber, não tome ainda. Aí você recebe, segura aí o pão e o cálice, e nós vamos tomar juntos. E à medida que você recebe, vai se assentando, por favor. Obrigado, enquanto ouvimos um louvor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei
como filhos do reino e filhos do rei, seguro você pode sentir, seguro está. Continue com essa segurança. E quando chegar a insegurança ou medo, como quando lá Jesus falando com os discípulos, não tenha medo, ó pequeninos, porque o Pai agradou dar a vocês o reino. Então eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Será que você pode repetir isso comigo? Eu sei, me amas. Uma vez mais, eu sei, me amas. E isso é forte, querido. É forte porque o Pai, como narrou Wesley, missionário Wesley, o nosso Pai, Ele nos ama mesmo. E Ele agradou a dar a mim e a você o reino. E em Romanos 4,17, Ele fala, olha, o Deus que vivifica mortos e chama à existência coisas que não existem. Então é para dar expressão e visibilidade a esse reino, do Deus invisível, que Ele tem a você e a mim. Então, eu gosto muito do texto da última ceia, lá em Mateus capítulo 26, no verso 26, quando Jesus fala para os discípulos, eu desejei tomar com vocês essa ceia, e tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, falando para eles que era a última hora. E aí os discípulos não entendem muito. Ele fala, isto é o meu corpo, comei dele todos. Queridos, é diante dessa mesa tão bonita, de manhã, eu queria elogiar de manhã, não sei quem preparou, mas parabéns, viu, Mayra, agradece aí, que linda mesa. E é esta mesa que Jesus nos convida a comer o pão. Fiquem de pé para nós dar graças. Deus, obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor, porque este pão significa o corpo do Senhor rasgado naquela cruz, porque Tu és o pão vivo, ó Jesus, que desceu do céu para dar vida. E nós já recebemos desta vida que vem de Ti. Obrigado, Papai, por Cristo Jesus. Obrigado pelo pão vivo, que vivifica mesmo quando estamos com medo. Ele traz coragem e esperança e ousadia. Obrigado, Senhor. Agora comemos o pão, como acolhendo aquele olhar de Jesus diante da mesa naquela última ceia, dizendo para os seus, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos comer, queridos, do pão. Semelhante modo, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova, é o sangue da nova aliança. É a nova aliança no meu sangue. Jesus olhando para os discípulos e falando isso, mas ele diz uma coisa, ele conclui falando, olha, da agora em diante, não beberei do fruto da videira, até eu tomar com vocês novo no reino de meu Pai. Querido, isso precisa encher o nosso coração. É o reino eterno que Ele veio trazer, e você é transportador desse reino eterno. É o sangue da nova aliança. Vamos tomar o cálice. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo sangue do Cordeiro, sangue puro, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Senhor, e Ele nos dá acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. E nós te agradecemos. Amém. Faça chegar até as extremidades, podem assentar.
Quero chamar as crianças de 3 a 12 anos para virem aqui à frente, nós vamos orar. Crianças de 3 a 12, vem aqui. Serão ministradas com a linguagem da idade deles. Que bênção, né? Glória a Deus, que maravilha. Toca aí. Vamos orar pelos nossos pequeninos. Pai, muito obrigado, Senhor, abençoa as nossas crianças, ó Deus. O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Papai, abençoa as crianças, abençoa os professores, Deus, as professoras, ministra poderosa e graciosamente a cada um deles, em nome de Jesus. Obrigado por esta igreja, Senhor, que tem investido, Senhor, no ministério com as crianças, porque delas é o reino. Por isso te adoramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Pela manhã, nós celebramos um momento que eu queria também viver agora à noite com vocês. Deus tem presenteado o IBAGE com muitos homens de Deus para servirem em nosso meio por um tempo. E um deles é o pastor Eberton, quem no ano passado, procurado por mim, aceitou o desafio de liderar o Ministério de Missões. E ontem foi o último dia dele à frente desse ministério aqui entre nós, celebrando a graça de Deus na condução da congregação, da ação social, Ministério Segunda Chance com moradores de rua e também com a nossa congregação. Sou muito grato pela vida do pastor Eberton, por em tão pouco tempo, andando com ele, conhecendo de mais perto, ver a integridade e ver a graça de Deus sobre sua vida. Ele permanecerá entre nós. O fato dele não mais liderar a área de missões na IBAGE não significa que ele não servirá, porque ele entendeu o reino. Ele está implantando na IBAGE o Ministério de Capelania Hospitalar. E se você, talvez aqui nesta noite ou pela internet, se sente chamado por Deus para aliviar a dor dos que estão nos leitos, é o pastor Eberton que você pode procurar. Mas eu queria honrá-lo diante desta igreja, dizendo a ele muito obrigado. Receba todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, pastor, por você e sua família ministrarem nesses 6 meses sobre nossas vidas. E como eu fiz de manhã, queria fazer novamente, pedir a bênção de Deus com mãos estendidas sobre a sua vida. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé e estenderem suas mãos sobre a vida do pastor Eberton. Senhor, muito obrigado mais uma vez, primeiro pela amizade que o Senhor me permite ter com teu servo. Obrigado por ver nele, ó Deus, a pessoa do teu Filho Jesus. Caráter de Cristo moldado em suas ações e pensamentos. Obrigado por sua liderança entre nós. Obrigado, Deus, porque ele aceita o desafio de também, ó Deus, ainda implantar a capelania em nosso meio. E sobre ele pedimos tua graça, sobre o seu casamento com a Cris, sobre Ana Márcia e Pedro, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Nós estendemos nossas mãos porque pedimos que dos céus toda capacitação e graça, toda bondade infinita e alegria sejam sobre a vida do teu filho. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela vida do teu filho entre nós, por sua liderança e pastoreio, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor. Pode sentar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus. Ouvirá nesse domingo e também nos próximos sobre a amplitude, sobre o alcance, sobre o caráter do reino de Deus implantado na face da terra. Governo celestial sobre governos terrenos. A gente tem o rei do futebol, a gente tem um rei para a música pop, a gente tem o rei do baião, rei do basquete. A gente tem uma associação incrível com a monarquia. Nos parece que essa ideia de presidente, ela é menor quando comparada a um rei. Por isso é que a gente acredita que a monarquia é o governo maior, é o governo supremo. Mas bem verdade pensando nessa semana sobre aquilo que vamos conversar nessa noite, é bem verdade que, historicamente, nós não temos muito boas impressões sobre as monarquias espalhadas pela face da terra. Aliás, embora não seja menos admirador da matéria história, eu nunca consegui enxergar a história contando com bons olhos a monarquia brasileira. Parece-me que sempre é uma piada, uma ironia. E quando nós ouvimos falar das monarquias espalhadas pelo mundo inteiro, a gente vê tirania, a gente vê interesses, conveniências. Nos parece que a monarquia, ela contrapõe a ideia de um rei sobre todos os reis desse mundo. Nos parece que identificar Deus como rei nos causa uma certa perplexidade, porque todos os exemplos que temos de reis, sejam eles quais forem, está muito distante de se importar conosco. Mas hoje, a mesa posta nos fez lembrar do coração deste rei, nos fez perceber que há um rei que de verdade se importa, um reino que se espalhou pelos 4 cantos da terra, um reino que alcança moradores de rua, um rei que alcança presidiários cumprindo suas sentenças, um reino que foi estendido e alcançou os perseguidos nos países fechados ainda por cristianismo, um reino que não tem como impedi-lo, ele entrará porta dentro, porque é mais poderoso do que todo poder que já se soube e se disse. Você ouvirá durante todo o mês de julho sobre esse reino. Domingo que vem, ouviremos sobre o reino de compaixão. No domingo do dia 15, encerramento do Congresso de Adolescentes, o pastor Márcio ministrará sobre o reino que toca os céus, o reino dos céus que chegou até o homem. No 4º domingo, nós ouviremos sobre o reino de justiça, um reino que se estabelece sobre a mentira, sobre a corrupção, sobre a verdade. Um reino que traz tudo à luz, um reino que descobre a injustiça e manifesta o poder da verdade que liberta. No último domingo, pastor Gilson vai ministrar sobre o reino eterno, o reino que Jesus implantará de uma vez por todas sobre todo o universo. Ele voltará, o rei dos reis voltará um dia, e a gente vive parcialmente o reino implantado dele, mas um dia ele o estabelecerá. Do trono de Davi em Jerusalém, ele reinará sobre toda a face da terra. E quem tem olhos, verá esse dia. Irmãos, eu sei que eu viverei esse dia porque ele me prometeu. Ele prometeu para você, e nós cantamos que aquele que nos prometeu, ele não mente. Ele há de cumprir sobre nossas vidas. Eu o verei assentado sobre um alto e sublime trono. Eu verei seu manto, como Isaías viu no templo, preenchendo todo o ambiente. Eu ouvirei sua voz de trovão.
Eu virei a coroa de espinhos sobre sua fronte, mas agora trocada por uma coroa de glória. Um dia nós estaremos lá e o veremos. É sobre esse reino que você vai ouvir nesta noite. Um reino que foi estendido até nós. Um reino que foi oferecido a nós. Todo monarca precisa provar sua genealogia para garantir o direito. A gente ouve falar de filmes que dizem isso, um príncipe que tem que provar a sua identidade com o monarca que faleceu para assumir o trono no lugar do pai falecido, assassinado. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa de súditos para ser rei. Ele não precisa de palácio para reinar. Ele não precisa de trono para estabelecer seu poder sobre toda a terra. Ele reina. Ele reina no cosmos. Ele reina sobre as leis do universo. Ele quebra as leis como Jesus ao andar sobre as ondas do mar, ao retroceder o relógio de Acás, ao fazer por boca de Josué o sol parar e a lua se deter. Ele não se importa com nenhum tipo de autoridade, porque ele é a autoridade suprema. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são os poderes executivos, legislativos e judiciários de toda a humanidade, de toda a história e de todos os tempos. Ele legisla sobre a minha vida, ele executa seus desígnios, e ele é juiz sobre minha causa, sobre minha vida e sobre a sua também. E é sobre isso que nós vamos conversar. Vai ser lindo demais até o final desse sermão, nós podermos nos render diante dele. Pela manhã, estava sentado ao lado do Marquinho, e o Marquinho fez um comentário que para mim foi muito significativo. Ele disse, é muito interessante, haviam tronos sobre os quais os homens se prostravam no Antigo Testamento. Mas Jesus inaugura e ressignifica o aspecto do trono. Jesus dá uma nova visão de trono. A cruz se torna o símbolo máximo do poder de Jesus Cristo em toda a face da terra, em todos os tempos, sobre todas as ideologias. Hoje, para nós, o trono é a cruz vazia, sinal de escárnio, de blasfêmia e dor, mas sinal do mais absurdo amor que alguém poderia sentir por cada um de nós. Queria levá-los para onde começou tudo, e dali tentar descortinar algo que você e eu não conseguimos ver de imediato, que há no Éden um rei anterior à existência de todo o universo, alguém que reina e que oferece a Adão e posteriormente a cada um de nós o privilégio de nos tornarmos súditos dele. Queria levar você para o livro de Gênesis, o primeiro, capítulo 2, dos versículos de 4 a 17. Gênesis 2, a palavra Gênesis significa início, dá origem à questão do termo genética, e é onde tudo começou. Eu não sou evolucionista, eu acredito na Bíblia e na explicação teológica que ela me oferece para o fundamento da criação de tudo que se vê e não se vê por mãos sobrenaturais. Alguma parte da ciência, da academia, o chama de design inteligente. Eu chamo de o grande eu sou. Yahvé, o Criador de todas as coisas que vemos e que não vemos. E a partir do capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Esse é o relato da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden,
nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Oremos. Pai, como é precioso para nós novamente nos debruçarmos diante da Tua palavra. Depois da nossa voz e da nossa alma ter reconhecido, ó Deus, que o Senhor é digno de louvor e adoração. Queremos Te pedir, Pai, que depois de nos termos assentado à mesa, a Teu convite, o Senhor possa agora falar profundamente a cada um de nós e transformar a nossa vida. Nos dar ânimo para enfrentarmos essa semana e sermos agradáveis com as nossas vidas aos Teus olhos. Usa a minha mente, usa o meu coração e os meus lábios. Eu me consagro a Ti para o Teu louvor, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Moisés, o escritor do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, grande líder de Israel, ele recebe da parte de Deus, talvez por transmissão oral, as informações que são tão misteriosas acerca da criação do universo. Todos que se depararam com essas informações de imediato perceberam que um reino foi oferecido à humanidade juntamente com a vida criada. Por isso é que é tão impressionante eu e vocês, tão perto das eleições, imaginarmos sobre quem governa de fato a nossa história. Quem é que dirige a minha vida? Porque é muito simples. O louvor nos conduz a cantarmos uma letra tão linda como reina sobre mim, reina sobre o meu pensar, reina sobre o meu lar. É muito fácil, irmãos, cantarmos que Ele reina, mas isso não ser uma expressão da realidade. Na terça, quem reina somos nós. Na quinta, quem dá as ordens e decretos sobre nossa casa somos nós. Quem toma as decisões, as mais complicadas possíveis, onde a gente se embaraça cada vez mais, somos nós e não Ele. Então é fácil cantar. A grande complexidade da vida está em admitir um reino sobre o seu, uma vontade sobre a sua, e você se render. Por isso que as perspectivas de um reino estendido a nós precisam ser percebidas como o primeiro sermão dessa série. Você precisa ir embora para sua casa. Vai ter hambúrguer hoje, então você come hambúrguer e depois você vai. Mas com essa mentalidade: Senhor, Tu és aquele que governa a minha vida, meu casamento, a minha família, a minha empresa, a minha profissão. Tu és aquele que dirige a minha história. Essa é a verdade que vai encher você nessa semana, que vai te dar ânimo, força e coragem para enfrentar as adversidades que muito provavelmente te aguardam e me aguardam também. Surpresas desagradáveis que o Rei sobre todos os reinos deste mundo transforma em bênção. É nisso que Moisés está pensando quando ele relata e escreve a tradição oral que chegou até ele sobre a criação do universo. E a primeira perspectiva que eu queria que você entendesse desse texto é que neste reino, esse reino estendido a nós, aquilo que não existe é trazido à existência. Antes de Adão e Eva serem formados, antes de baleias cachalotes povoarem os oceanos, antes de aves encherem as árvores frutíferas do Éden, antes da água salgada ser dividida da água doce, o firmamento ser separado dos mares, antes disso ocorrer, Ele já reinava absoluto com a criação dos querubins, serafins, arcanjos e anjos. Aquilo que nós entendemos biblicamente como um conceito criativo de Deus, não sabemos
se Deus os criou durante a criação, os 7 dias, ou se Deus os criou antes. Alguns acreditam, e eu partilho dessa ideia, de que eles tenham sido criados juntamente com os astros, as estrelas do céu, como disse o profeta. Então, quando Adão vai se deparar com a voz do jardim, os querubins já ouvem há muito tempo e se dobram diante dele. Os serafins já voam ao redor do trono dele, muito antes de Adão se deparar com a presença de Deus no Éden. Ah, isso é impressionante. Porque aqueles que vamos eleger, eles precisam do nosso voto. Sem o nosso voto não tem autenticidade, autenticação, legitimidade, o mandato deles. Mas Deus não precisa da tua autorização e nem da minha para governar sobre toda a terra. Ele é rei, isso que Adão precisava entender. Adão, você não me entroniza em lugar nenhum. Adão, você não coloca coroa sobre minha cabeça em momento algum. Eu já reino. Antes mesmo de você sequer pensar em existir, seres angelicais já se dobram e me adoram. Ele é rei. Por isso o privilégio é de quem se prostra. Ele é rei. Por isso o privilégio é de quem o reconhece. Aos 11 anos eu o reconheci. Talvez você aos 20, aos 30, aos 50, aos 9, aos 7. Mas é impressionante a verdade bíblica de que, cedo ou tarde, o ser humano terá que se deparar com o reino dele. Esse reino que contorce as leis humanas. Esse reino que torna ridículo todo e qualquer tipo de autoridade imposta nos 4 cantos desse planeta. Deus é aquele que traz à existência o que não existe. Talvez essa noite hajam várias coisas neste lugar, nos corações, que deixaram de existir. Talvez hajam sonhos que desapareceram do nosso coração. Talvez haja perspectiva de futuro que desapareceu do coração. Talvez amor para com o próximo, amor para com a esposa, respeito para com os pais, carinho para com os filhos, esperança, bondade. Talvez nós tenhamos perdido o perdão e ele não exista mais. Nesta noite, eu quero dizer a vocês que estamos diante daquele que traz as coisas que não existem, como disse o pastor Eberton, à existência. Você pode sair e voltar para sua casa com coisas no seu interior que não existiam. Força que você não acreditava que pudesse ter para enfrentar uma nova semana. Ele fará isso acontecer. Num casamento em Caná da Galileia, o vinho acabou e da água ele a transforma em vinho. No coração de Zaqueu, em cima de uma árvore, a perspectiva de um coração cheio de esperança havia desaparecido e o Messias enche o coração dele de expectativa da vida. Uma mulher que sai com o seu filho num caixão, num funeral, é interrompido porque o Senhor Jesus agora traz o seu filho à vida. Ele tem o poder absoluto de não só trazer todos os sistemas solares, todos os sistemas e galáxias existentes. Ele é capaz de trazer tudo o que eu e você precisamos nessa noite à existência. Creiam nisso, porque isso é se render a um reino que traz aquilo que não existe à existência. Não só isso, ele é aquele que estabelece ordem no caos. Eu gosto muito do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Ela era sem forma e vazia. E havia uma escuridão cobrindo as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E eis que Deus começa a declarar: haja luz, haja firmamento. E essa noite é para Ele dizer isso para a tua vida, que haja força em você, que haja esperança no teu coração, que haja cura sobre a tua vida. Benditos são aqueles que creem. Ao final, nós encheremos de novo aqui essa frente. Sairão dos seus lugares aqueles que, respondendo a esse sermão, dirão a Deus: ó Deus, reina sobre a minha vida.
Encha, Senhor, a minha vida de sentido. Coloca, Senhor, o meu coração e o meu interior em ordem, como fizeste com o caos no início da criação do universo. Deforma, Senhor, a minha vida. Entendem isso? Eu estou cheio de expectativas de que Ele vai fazer isso como fez de manhã. Você será tão quebrado diante dEle, porque Ele ama demais os quebrantados. Ele ama demais aqueles que se rendem. Ele ama demais aqueles que admitem o seu poder criador. Eu creio que coisas novas poderão acontecer nessa noite. Por isso eu não sei com a falta de que você entrou neste lugar, mas eu sei que muito possivelmente você já tem entrado. Eu já passei por aquelas portas ao longo desses últimos 9 anos, com muita falta de força, com muita falta de coragem, com muita falta de ânimo, com falta de dinheiro, e eu vi sempre Ele agir. Eu vi sempre o seu poder maravilhoso se manifestar. Eu estava saindo hoje para ir embora e a irmã Erci me parou e disse: eu preciso te contar. E eu sei, quando essa irmã quer contar alguma coisa, você para ouvir. A irmã Erci tem 80 anos e muita experiência para contar. Disse: pastor, você sabe que eu estava muito temerosa com respeito ao meu dízimo. Eu sei, você me contou, me compartilhou. Então Deus me fez experimentar de novo a sua provisão nessa semana, pastor, como Ele é fiel. Eu falei: nossa, irmã, se você deve ter muita história nessa área. Pastor, muita, mas é tão gostoso Ele renovar essas experiências comigo. Eu não tenho uma experiência somente para contar de 40 anos atrás. Foi essa semana, o provedor visitou a minha vida, pastor. Irmãos, é isso. O reino do qual nós estamos falando é um reino que se importa. Não é um reino de impostos. É um reino de providência. É um reino de compaixão, não de imposição. É um reino que se interessa de verdade por quem você é e pelas lutas que você tem enfrentado. É esse o reino que Moisés descreve nesses primeiros versículos do capítulo 2. Imagine pertencer a um reino onde o rei tem o poder criador de trazer à existência todas as coisas no céu e na terra. A segunda perspectiva desse reino estendido a nós é que há sentido e há propósito para os súditos deste reino. Pergunto a vocês: a monarquia britânica, que é uma das mais famosas da face da terra, acompanhamos e disseram que 1 bilhão acompanhou o casamento de um príncipe, Harry. O que a monarquia britânica pode oferecer de sentido para a existência humana? Como o súdito britânico pode olhar para o palácio em Buckingham, gostaram? E encontrar propósito de existência? Nenhum propósito, não há sentido para a vida. É muito provavelmente pessoas se suicidam em frente ao palácio, por não terem sentido para existir. Mas muito diferente o que Deus oferece com base no livro de Gênesis. Ele chama o homem à existência, doa a vida para esse ser, representado por cada um de nós, e começa a demonstrar que pensou neste homem quando criou o Éden. Eu falei de manhã e eu quero repetir nessa noite a forma como eu imagino a apresentação do Jardim do Éden a Adão. Para mim, quando Deus sopra nele o fôlego de vida e ele se levanta, ele abre os olhos meio com dificuldade por causa da luz. É a primeira vez que ele vai enxergar a luz, já adulto. E conscientemente Deus pergunta: Adão, vamos dar uma volta? Ele: claro, eu estou pronto para dar uma volta. E ele começa a apresentar o Jardim do Éden, porque há sentido. Um Deus que pensou em mim e pensou em você. Ele é um Deus que antes de você e eu nascermos, Ele pensou em nós, diz a Bíblia. Ele nos amou quando nós nem fomos ainda concebidos. Você não é amado porque tem diploma. Você não é amado porque é inteligente e adquiriu muitas riquezas. Você é amado por quem você é. Porque se você perder riquezas, perder seus diplomas, perder até mesmo seus amigos e sua família, Ele continuará amando você com a mesma intensidade. Que verdade mais preciosa do que essa para enfrentarmos uma mesa de cirurgia, como a Miri vai enfrentar na quarta?
um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que guia, um Deus que rege, um Deus que dá sentido. Irmãos, irmãs, os que nos acompanham pela internet, nossos amigos, eu ganhei sentido para a minha vida depois de conhecê-lo. Até conhecê-lo, eu era religioso, fui criado na Igreja Batista. Eu ia à igreja todo domingo, mas eu não tinha sentido para a vida. Eu era levado pelo momento, eu ia à igreja por ir. Até que aos 11, ele disse, vamos parar com isso, porque eu quero dar sentido para você. Eu quero que você venha, porque entendeu, Marcos Davi. Eu tenho 49, então há 38 anos. Eu venho à igreja não mais arrastado, empurrado. Não venho porque tenho que vir, porque eu entendi que há um Rei Supremo, digno de todo o meu louvor e adoração, a quem eu posso buscar para todas as soluções das questões da minha alma. Ele quer dar sentido para a tua vida. Como disse aqui o Wesley no seu testemunho, ele quer dar razão para você existir e não mais desistir dela. A última perspectiva que eu quero entregar a vocês sobre o reino que se estendeu a nós é que pode até parecer que tudo está descontrolado. Tem horas que você deve ter pensado nisso. A coisa está bagunçada. Mas Ele está no controle, assentado em seu sublime trono, convergindo todas as coisas para o bem do homem. Existem limites impostos pelo Rei. Ele não é um rei que deixa você fazer o que você quer. Ele não é um rei que olha para você e passa a mão na cabeça quando você erra. Quando orgulhoso e prepotente você pisa sobre as pessoas. Quando indiferente você nega carinho e perdão a quem te ofendeu. Quando diante de uma criança, de um mendigo, de alguém carente, você faz vistas grossas e se omite. Ele não é um Deus que faz isso. Ele é um Deus que impõe limites. Então, quando depois de apresentar o Éden, de apresentar o hipopótamo que acabou de apresentar a cabeça para fora do lago, lá do Tigre, Eufrates, o Gion, o Pison, Deus fala, Adão, agora nós precisamos conversar um pouquinho mais sério. Quantas frutas você já comeu? Eu falei, eu já comi jabuticaba, melancia, pera, jaca, a fruta que você gosta. Então, gostou? Ah, que melancia. Ele já tinha se lambuzado todo. Sabe quando a boca fica vermelha de tanta melancia que comeu? Não sei se já comeram muita cereja, a boca fica cheia também. Amora, a sua mão fica cheia, né, toda roxa. Aí Deus fala para Adão, Adão, está vendo aquela árvore? Eu estou vendo, Senhor. Não toma dela, não come dela. Existe um limite. Isso é interessante demais. Existem coisas que Deus não quer que você ponha a mão. Existem coisas que Deus não quer que encham a tua mente. Existem coisas que Deus colocou para cada um de nós nessa noite como limites. Porque senão nós perderemos, sofreremos. É o jeito dele de nos proteger, é o jeito dele de nos amar, mas é o jeito dele também de reinar. Nenhum rei deixa de exprimir os seus decretos. Existem decretos de Deus. Cuidado com a pornografia, cuidado com a mentira, olha a falsidade, olha o orgulho. Essa vaidade vai te destruir. Deus está o tempo todo pondo limites, como pôs nos mares, para não invadirem as cidades. Deus olha para mim e para você nessa noite e diz, olha, eu tenho um reino e eu o ofereço a você, mas saiba que nós vamos conversar sobre níveis de limites. Você trata de qualquer jeito a sua esposa, ele diz, não é assim que trata. Efésios vai nos ensinar como tratar a nossa esposa. Você desdenha o valor e o reconhecimento do seu esposo, não é assim que se trata. E ele vem com todos os limites. Esse é o livro dos decretos de Deus. Nesse livro, o cidadão joseense sabe como se comportar diante dos impostos. Aquele que recebeu um dom sabe como servir para agradar o coração do rei. Aquele que se relaciona com amigos e outros, sabe que por este livro nós temos decretos da parte de Deus para obedecer. Ele é um rei, mas ele pôs limites. Não pecamos, irmãos, sem que soframos as consequências do rei. E isso é lindo demais. Eu amo demais a Deus, porque Deus me vê com todo o amor, mas também com todos os seus olhos de justiça.
Ele é justo. Talvez essa seja uma noite que você tenha cometido muitos erros na semana. E você quer que Deus te livre das consequências e Deus está te explicando. Você ultrapassou os limites, filho. Você ultrapassou os limites, filha. Existem consequências que você deve arcar. Mas eu estou com você para te ajudar a superar e suportar todas as consequências. Conhece algum rei que faz isso? Eu não conheço. Só Deus é capaz de fazer isso. De com Davi ajudá-lo a reinar depois do pecado que ele cometeu contra ele. De ajudar Sansão no tempo do deus Dagom a vingar diante dos filisteus tudo que de mal lhe foi feito. Porque Deus é assim. Está conosco no deserto, está conosco na planície, está conosco nos dias difíceis para a prova do vestibular, está conosco no dia da formatura da nossa faculdade. Ele é assim. Está conosco quando o ladrão rouba o nosso carro, está conosco quando deitamos numa mesa de cirurgia, porque Ele é o Deus dos limites, com um amor ilimitado, mas com uma justiça também infinita. Pensem nisso. Ele era um rei muito querido, o rei mais amado de todo o seu reinado. Ele tinha um filho. E porque o rei era muito querido, quando desfilava pelas ruas, descia do seu cavalo para estar com os idosos. Ele tomava crianças em seus braços. E todos diziam: ah, rei, nós estamos muito felizes com o nascimento do teu filho. E o rei com muito orgulho dizia: ele será o próximo rei. O seu filho cresceu diante da educação mais importante de toda a extensão do seu reino. Os melhores professores foram separados para ensinar seu filho as artes da educação, da justiça, do amor para com o próximo, da bondade que um rei deve ter diante dos seus súditos. Quando o príncipe se tornou jovem, influenciado por amigos, ele desejou um caminho contrário àquele que seu pai sonhava para ele rumo ao trono. Ele optou pelo mundo das drogas. Ele se embrenhou pelo mundo do crime e foi preso. O rei, quando soube, com muita tristeza, de que seu filho já longe havia trilhado agora o caminho para a criminalidade e foi preso, pediu autorização para os seus conselheiros para ir até o calabouço para visitar o seu filho. Quando visitou o seu filho, encheu de abraços e beijos e disse: filho, o pai te ama. E meio que o filho, inconsciente do amor do pai, tentando enganá-lo, colocou uma peça de madeira para prender a porta no momento em que o pai fosse embora. Com aquela deixa, o filho escapou da prisão e voltou para os seus amigos, que o acolheram novamente no mundo do crime. 3 dias depois, o filho ficou sabendo que alguém havia sido enforcado. E ele ficou muito assustado com aquela informação. Como alguém pode ter sido enforcado por crimes que eu participei se eu fugir? Quem foi que morreu no meu lugar? Meio escondido, ele procurou estar no meio da cidade e ouviu alguém comentando que o rei cometera um dos atos de maior amor que alguém já poderia ter tido. O rei se ofereceu para morrer no lugar do seu filho. Essa história fictícia, inventada, nos remete à história de Jesus, que um dia, deixando o seu trono de glória, desceu a este mundo e assumiu o nosso lugar na cruz, para que a gente fosse livre. Assumiu toda a tristeza e blasfêmia para que a gente pudesse ser alegre e feliz. O rei morreu por nós, os seus súditos. E o que nós vamos cantar nessa noite é uma resposta. Nós vamos dizer a Ele: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo para mim. E eu queria que nos colocássemos em pé. E agora é aquele convite para encerrar o nosso domingo, ou na verdade começar uma nova semana. Eu queria que deixassem os seus lugares e viessem aqui à frente, depois eu quero orar com vocês, meus irmãos e irmãs. Aqueles que compreenderam a palavra dessa noite e dizem: Senhor, reina sobre mim,
Eu tenho tantos questionamentos na minha alma. Eu tenho vontade de me matar. Dá sentido para a minha vida, Senhor. Senhor, reina sobre o meu casamento. Pai, reina sobre a minha relação com meu filho. Está insuportável. Pai, reina sobre a minha profissão. Reina sobre minhas finanças, Pai. Irmãos, nós vamos fazer isso agora. Quando eu terminei esse sermão, eu me dobrei lá no meu gabinete pastoral. E ajoelhado diante dele, eu disse: Senhor, reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha história. Reina sobre as minhas dores. Eu queria tanto que você sentisse o que eu senti. O toque do cetro de poder dele dizendo: filho, se levante. E receber um abraço gostoso dele para enfrentar essa semana. Nós vamos nos render. Então eu queria pedir que você deixasse seu lugar e respondesse a Deus pelo que Ele entregou ao seu coração nessa noite. Rendido estou. Obrigado, Senhor. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego. Venha do jeito que você está, porque Ele te quer do jeito que você está, com suas dores, seus dilemas, seus problemas. Vem limpar, peça perdão, as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tu sentido que Ele deu para nós, que tu tens para mim. Obrigado, Senhor, pelo teu reino. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus, o Rei sobre todos os reis deste mundo. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver. Ofereça que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Somos teus, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Que teu reino venha sobre nós, Senhor. Reina sobre nossas vidas. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Oh, 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 oh. Ele habita em um alto e sublime trono. Mas Ele habita também conosco. Te damos nossas vidas. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, fazer
Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus, bendito Senhor e Salvador nosso, que a unção, o poder, os frutos e os dons do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, desde agora e para todos sempre. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Vão em paz. Lá na mesa, lá os adolescentes. No segundo ambiente, na nossa cantina, hambúrguer. Dá um abraço apertado na pessoa ao teu lado. Vá em paz. Deus é com você. Espalhe e sinalize esse reino nos 4 cantos por onde você for.